Atualmente, as pessoas estão com mais tempo para observar e dar valor às pequenas coisas. Estão mais atentas aos detalhes. Por exemplo, o que torna possível o simples ato de lavar as mãos. Centenas de profissionais dedicados à atividade de captação, tratamento e transporte do recurso mais essencial para a vida: a água. Quilômetros de tubos que atravessam cidades, estados e países da América Latina, para garantir condições dignas à vida de milhões de habitantes. Nós não podemos parar. Somos a Saint-Gobain Canalização. Trabalhamos com responsabilidade e segurança pela proteção da saúde dos nossos funcionários e das comunidades onde estamos presentes há mais de 80 anos. E assim nos manteremos firmes, com o mesmo propósito: levar água ao alcance de todos. Saint-Gobain Canalização, o caminho seguro das águas. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Marcos. Boa tarde, Daniel. Vocês estão todos conseguindo me ouvir bem? Ver direitinho? Manda uma mensagem aqui no chat para a gente saber se vocês estão recebendo bem a transmissão aqui. Estou vendo presente aqui no nosso chat, temos o Emerson, que é de Minas Gerais, Irandi, lá do Maranhão, o meu xará Daniel Porto, de Fortaleza, o Washington, do Rio de Janeiro, ou seja, Brasil inteiro aqui presente com a gente nessa transmissão da Saint-Gobain, e, lógico, para estar aproveitando essa trilha de conhecimento, né, professor? Uhum. Muito bem. Bem-vindo a todos. Hoje nós temos nossa última aula e, de modo geral, o pessoal fala: vocês que ensinam golpe de arete, não ensinam o pulo do gato. Eu espero que hoje o pulo do gato apareça, né? Que vocês aproveitem bastante o que a gente vai fazer aqui. Exatamente. Então, vamos começar a apresentação, professor? Perfeitamente. Então, vamos aqui, vamos ver se eu guardei todo o caminho. Aí está. Perfeito. Então, pessoal, uma coisa muito importante que temos é a transmissão do conhecimento. E entendendo essa importância, a Saint-Gobain Canalização criou em 2012 o seu PAN Academia presencial, onde era passado as informações e conhecimento de vários assuntos, né? Como vocês podem estar observando, projetos, a forma correta de fazer a montagem das tubulações, conhecimentos de transientes, a qualidade, né? Uma forma de você estar avaliando também a qualidade, mineração, mas também passávamos conhecimento de forma presencial sobre os softwares que, né, fornecidos, que você pode fazer o download também em nossos sites. E, infelizmente, com o problema que estamos passando atualmente, essa PAN Academia presencial acabou que não pode acontecer. Então, a fim de continuar passando o conhecimento, a Saint-Gobain resolveu inovar e inventamos, né, o PAN Academia Digital. Pode passar, professor, por favor. Uhum. Por favor. Está passando? Sim. Tá. Então, hoje nós temos a terceira parte, né? Como o professor falou, do pulo do gato. Pois nós aprendemos como funcionam os transientes, o que acontece, né, nas tubulações. Nós entendemos o porquê eles acontecem, e hoje nós vamos saber uma das coisas mais importantes, se não a mais importante, né? Como amenizar ou até evitar esses problemas que ocorrem nas tubulações. Por favor, professor.
Falando sobre a Saint-Gobain, nós estamos presentes em 68 países, tá? Nós somos mais de 170 mil colaboradores ao redor do mundo, sendo que o Brasil hoje contribui com mais de 12 mil colaboradores. Pode passar, por favor. Dentro do grupo Saint-Gobain, nós temos várias empresas com relevância no mercado brasileiro. Como vocês podem estar observando no nosso slide, nós temos a Brasilite, nós temos a Weber, Quartzolite, a Telha Norte e, óbvio, a Saint-Gobain Canalização. Nós, da PAN, temos uma gama grande de materiais em ferro fundido, como as tubulações, que são vitais, né, para essa parte de condutos. Então, nossas tubulações são em ferro fundido, onde você tem uma especificidade para água tratada, para água bruta, para mineração, para indústrias, para esgoto. Então, o que você precisar, você pode estar encontrando na Saint-Gobain, tá? E também, óbvio, para fazer essa linha, esse duto, nós temos as conexões, onde você consegue encontrar as curvas de 45 graus, 22 graus, os T's, né? E temos também uma linha de conexão, que é a nossa linha Clisco, que você consegue fazer a interligação de materiais diferentes. Temos também no nosso hall de produtos os nossos tampões e nossas grelhas, que têm uma resistência mecânica diferenciada. Então, se você não quer ter problema, né, no seu projeto, está aí um produto que você pode estar colocando nele. Temos também as nossas válvulas, que você pode encontrar válvulas borboletas, válvulas gavetas, válvula de fluxo anular, né? Temos juntas especiais, de acordo com o seu projeto. Temos também as ventosas, comportas e hidrantes. E, além de tudo isso, nós temos também uma linha de captação de águas pluviais em ferro fundido para sistemas prediais. E hoje, para continuar a nossa trilha de conhecimento, contamos novamente com o professor Marcos Viana, que eu vou introduzir aqui para vocês, tá? O professor Marcos Viana, ele possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais, ele é mestrado em Hidráulica e Saneamento pela Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, e doutorado em Saneamento e Meio Ambiente e Recursos Hídricos pela Escola de Engenharia da UFMG. Hoje, o professor ele é aposentado, né, pela Universidade Federal de Minas Gerais, mas ele é diretor da Blum Consultoria, que é uma empresa dedicada à consultoria, palestras técnicas e produção de material didático, como vocês vão constatar mais uma vez hoje. Professor? Muito bem, muito obrigado pela apresentação, Daniel. Vamos aí, então, fazer a terceira parte da nossa trilogia. A primeira parte a gente viu, conceituou o fenômeno, né? E resolvemos o golpe de Arite e uma adutora por gravidade. Na segunda aula, a gente resolveu o problema de adutora por recalque, utilizando os gráficos fornecidos pelo professor Parmeiken, e extrapolamos isto para o caso de uma adutora longa, em que os gráficos de Parmeiken não se aplicam. E deixamos para essa terceira parte os dispositivos de segurança, para a gente poder segurar o golpe. Nós vamos ver, então, as válvulas de alívio, quando a pressão não é suportada pela tubulação. Vamos ver os tanques alimentadores unidirecionais e bidirecionais. Vamos falar sobre o volante, que foi uma questão até levantada na nossa última aula, né? Quais seriam as aplicações do volante, né? E vamos também falar, não com a profundidade que eu gostaria, porque não há tempo,
sobre o reservatório hidropneumático, que tem sido cada vez mais aceito no nosso meio. Os reservatórios hidropneumáticos andaram meio esquecidos, ou vamos dizer, de modo geral, assustava quando a gente falava, vamos colocar um reservatório hidropneumático? Não mexer com isso, não, vamos ver, vamos tentar quebrar esse pavor, né? Tá. Professor, deixa eu só pedir um favor para o senhor. Se o senhor conseguir clicar no botãozinho de ocultar a barra de compartilhamento, eu acho que... Excelente. Exato. Não sabia que ela estava aparecendo. Tá ótimo. Ok. Obrigado. Eu que agradeço o aviso. Bem, está aí, então, a válvula de alívio, né? A válvula de alívio é a válvulazinha colocada na adutora, normalmente perto da estação elevatória, que tem aqui um atuador pressionando um obturador. Normalmente, nós vamos classificar esse tipo de válvula, normalmente a gente chama de válvula de globo, né? Esse tipo de fechamento daqui. Ela fica aí comportadinha, ligada a um sensor, né? Que já foi hidropneumático, agora pode ser um sensor elétrico, enfim, existem várias maneiras de sensibilizar esse equipamento. Mas quando essa pressão máxima suportada, o que eu CTI, né, é atingida, ele atua, ele faz com que o atuador existente na válvula libere a passagem. Então, eu produzo um alívio, parte da água da adutora sai, né? E com isso eu limito a pressão máxima. Agora eu tenho que tomar cuidado, porque se esse atuador fechar depressa, dá outro golpe, né? É o caso da válvula sendo fechada rapidamente. Então ele tem que abrir rapidamente e tem que fechar devagarzinho, né? A válvula se fecha lentamente. E aí nós vamos ver que tempo é esse para poder garantir que não vai surgir um novo golpe aqui. Existem algumas válvulas que se chamam de válvulas supressoras, que o atuador abre imediatamente após a paralisação da bomba. Eu prefiro utilizar essa válvula como válvula de alívio. Vamos ver como é que é esse negócio aqui. Aparece o negócio Google Chrome, está usando a webcam, ou essa faixinha só está aqui para me atrapalhar? Pode jogá-la para cima. Ela aparece aí para você? Não, Sim. Né? Parece? Sim. Então, casquei com ela fora aqui, enjoada. Vamos resolvendo um problema. É a melhor maneira da gente verificar como fazer isso é resolvendo um probleminha. Imaginem, essa aqui é aquela adutora que a gente resolveu na aula passada, né? Ela tem 300 metros de comprimento, só ela é curtinha, né? E eu sei determinar as pressões na adutora pelo método Parmikian, determinando o que vai acontecer junto à bomba, a meio caminho da adutora, e nesse ponto aqui eu sei que a carga será a carga que Deus lhe deu, né? Imposta lá pela saída da tubulação. Então, vamos dizer que eu resolvo esse problema, né? Acho a envoltória das cargas transitórias mínimas, e eu sei que para poder achar as máximas, eu ia rebater essa linha em relação ao plano de carga efetiva. Quer dizer, ia dar uma pressão lá em cima, né? Ia dar uma curva tipo isso aqui, ó. Quer dizer, eu fixei isso daqui como sendo a pressão máxima que a tubulação aguenta. Ela não aguenta mais de 80 metros. Então, eu só poderia ter 25 metros de carga adicional, né? E aí é o caso de instalação de uma válvula de alívio, né? Essa válvula vai abrir quando a pressão atingir esse valor daqui. Ótimo. Então, vamos ver como é que nós vamos fazer, né? Esse ΔH igual a 25 metros, né? Vai ser igual à equação do Joukowski, né? A sobre G vezes ΔU, ou seja, A sobre G vezes U menos U zero. Vocês viram que quando a válvula fecha completamente, o ΔU é o próprio U zero, né? Nesse caso aqui, eu quero fazer com que continue saindo uma vazão, para não atingir a variação de velocidade completa, né? Então, vou escrever aqui 25 metros é igual a... Esses números aqui são os números que nós determinamos na última aula. Estou repetindo, né? 1.198 metros por segundo é a celeridade,
9,8 é a aceleração da gravidade. 1,27 metros por segundo era a velocidade com que a água estava subindo nessa tubulação. Né? Menos o zero. Quer dizer, o meu zero vai ser 1,07 metros por segundo. Eu não vou poder deixar a velocidade fechar completamente. Eu vou ter que deixar continuar sangrando essa velocidade aqui. Né? A velocidade aqui só pode variar de... Desculpe, falei errado. A velocidade aqui só pode variar de 1, ora bolas, a diferença, né, de 1,27 para 1,07 metros por segundo. 0,20 metros por segundo. A válvula vai ter que abrir e permitir isso, né? Ou seja, a velocidade, a vazão correspondente, 8,4 litros por segundo. É 1,07 vezes π vezes o diâmetro da tubulação, que é 100 milímetros, né? E 0,0084 metros por segundo é o resultado dessa conta, que corresponde a 8,4 litros por segundo. Muito bem. Dada essa vazão, eu tenho a altura de 80 metros, né? Que é o 55 mais o 25 metros. A carga máxima na válvula, eu vou ter a válvula 3 metros abaixo aqui, então eu vou ter 25 mais 55 metros, mais 3, 83 metros vai ser a carga atuante sobre a válvula de alívio. A vazão, CDA raiz de 2GH, igual a CD π d2 sobre 4, 2GH, essa fórmula dos orifícios, né? Na verdade, a válvula é o orifício que vai deixar escapulir essa vazão. Daí eu tiro o diâmetro, né? Raiz quadrada de 4π sobre CDπ sobre 1 vezes raiz quadrada de 2GH. Daqui para cá. Substituo os valores. A vazão que vai sair, 8,4 litros por segundo. O CD, usei meio, podia ter usado 0,61. Vezes π, vezes 1 sobre 2 vezes 9,8, vezes 83 metros, que é a carga que vai estar atuando sobre a válvula. Quer dizer, eu precisaria de um diâmetro aqui de 23 milímetros para poder deixar essa vazão. Tá bonitinho até aqui, gente? Né? Se de repente eu abrir a válvula de tal forma que eu tenho um orifício de 23 milímetros, eu consigo aliviar essa pressão, a sobrecarga, né? Porque eu vou deixar sangrar essa vazão de 8,4 litros por segundo. Xiii, não tem, né? 23 milímetros é um diâmetro muito bacana, só que está em falta no mercado. Então, eu vou pegar uma válvula aí que tem uma saída de 40 milímetros. Arredondo de 23 para 40 milímetros. Bem, feito eu falei para vocês, a válvula de alívio é tipo uma válvula de globo. Né? A água vai sair por esse orifíciozinho daqui. Né? A curva que melhor se ajusta a essa válvula de alívio é a curva correspondente a uma válvula de globo. Aqui a gente tem o coeficiente da válvula e aqui a gente tem o grau de abertura da válvula. Ora, a velocidade considerada o diâmetro de 40 milímetros, seria 8,4 litros por segundo, é a vazão que eu quero deixar sangrar. 40 milímetros é o diâmetro da válvula, então a velocidade com que a água estará saindo será 6,68 metros por segundo. Então, H é igual ao coeficiente da válvula vezes U2 sobre 2G. Esse aqui é o coeficiente de perda de carga, né, gente? Perda de carga é igual a KU2 sobre 2G. Daí eu tiro, então, qual que é o valor de KV. Aí eu tenho o KV aqui, ó, né? Eu tenho o KV na ordenada. O valor de KV, então, é fácil. Vai ser 2GH vezes U2, que é igual a 2 vezes 9,8 vezes os 83 metros que eu tenho sobre a válvula, dividido por essa velocidade que eu achei, 6,68 metros por segundo. Eu chego à conclusão que o KV vale 36 metros e meio. Então, vou entrar no grafiquinho aqui, ó. Bom, deixa eu contar um negócio para vocês. Esse grafiquinho aí é um grafiquinho geral para válvulas de globo.
ele foi extraído de um livro chamado Internal Flow Systems, do Donald Miller. Evidentemente, cada fabricante de válvula deve ter lá seu coeficiente para valer, né? Mas com isso daí a gente tem uma boa aproximação da válvula que eu vou utilizar. Não vai dar muito diferente disso daí, não. 36,5 metros. Entro na curva correspondente à válvula de globo, tá vendo? E com isso eu vou achar o grau de abertura da válvula. A minha válvula de 40 milímetros vai ficar 18% aberta. Né? Eu instalo a válvula e tenho que regular a válvula, né, gente? Não é só comprar a válvula e colocá-la, não. Ela vai ser regulada para dar essa descarga daqui. E com isso eu vou conseguir o meu alívio. Né? Agora vem o tempo em que a válvula deve levar para fechar. Bem, eu posso resolver isso através de um cálculo em computador, ou posso fazer com que esse tempo de fechamento aí seja da ordem de 20 vezes L sobre A, ou seja, 10 vezes o período da canalização. Com 10 vezes o período da canalização, mostra a experiência que a gente já consegue atenuar bastante o golpe. Portanto, como a minha linha tem 300 metros só, se eu puser 20 vezes 300 dividido pela celeridade, 1.198 metros por segundo, se essa válvula fechar em 5 segundos, ela não vai dar outro golpe, não. Olha aí que bacana! Não escondi o pulo do gato, né, gente? Mas vamos ver outros casos, porque esse aí foi simplesinho, que a gente imaginou uma adutora bacaninha, né, sempre ascendente, que o meu problema é apenas a pressão máxima. Bom, vamos complicar a história, Chiquinho, né? Vamos imaginar que eu tenha um ponto alto no meio do caminho. Então, uma das soluções que eu pessoalmente gosto, né, é de instalar um tanque alimentador unidirecional, um TAU, na minha adutora. O que é um TAU? Um TAU é um tanque, né, cheio d'água até um determinado nível, alimentando a adutora. Então, a pressão na adutora pode ser reduzida até esse nível daqui. Se ela quiser ficar mais baixo do que isso, a pressão aqui fica menor que aqui, o tanque vai injetar água na tubulação. Então, o tanque é seguro aqui, menor que esse nível não fica. Observe que tem aqui uma válvula de retenção. Né? A válvula de retenção permite que a água venha do tanque para a tubulação e não volta. Né? Agora, para fazer com que esse tanque não esvazie, existe uma linha aqui de diâmetro pequenininho que abastece uma boia, né, e repõe a água do tanque. Isso aqui tem que ser pequenininho, porque quando a válvula de boia fechar, não pode dar outro golpe, né? Por isso que o diâmetro de alimentação do tanque é menor, né? É pequeno. Então, ele se chama tanque alimentador unidirecional porque ele só deixa a água escoar daqui para cá. Na verdade, diz a lenda que o John Parmaken precisava construir chaminé de equilíbrio, mas foi lá naqueles países do Oriente Médio, né? E a chaminé de equilíbrio estava dando muito alta, e coisa muito alta lá no Oriente Médio vira alvo da aviação inimiga, né? Então ele fez um tanque baixinho e chegou à conclusão que se esse tanque fornecesse água só a partir daqui, estava bom. E assim surgiu o tanque alimentador unidirecional. Essa é a lenda. Bom, esse é o sentido de fluxo permitido. É o sentido em que a válvula está instalada. Às vezes a gente fica com medo, né? E se a válvula não funcionar? Se a válvula não funcionar, então, por via das dúvidas, a gente coloca 2 válvulas de retenção em paralelo, né? Só que aí 2 válvulas de retenção em paralelo significa 4 válvulas de bloqueio também, né? Eu preciso poder fechar aqui e aqui para poder consertar essa válvula. Está ali a boia, que vai limitar o nível no tanque. E existe esse tanquezinho alimentador bidirecional, que tem esse nome porque ele permite que a água saia do tanque e vá para a adutora, ou da adutora para o tanque. Ele é bidirecional. Eu tive que usar esse tanque
em projetos no interior do Brasil, em que não dava para, não justificava você colocar um tal, ia ficar um tanque muito caro, com muita válvula de retenção, com muito registro. Então, eu passei a utilizar esse dispositivo utilizando o próprio tubo da adutora, né, só que com diâmetro maior, e lá em cima dele eu colocava uma válvula de retenção instalada ao contrário e uma ventosa pequenininha. Essa ventosa aí que a Saint-Gobain fornece, rosqueável, né? Que tem até um niplezinho que a gente pode fazer o furo nele do tamanho que quiser. Então, o que acontece? Na primeira fase do golpe, quando o nível d'água, quando a pressão, na adutora vai diminuindo, daqui não passa. Porque se passar daqui, o tanque injeta água na adutora. Depois, quando a pressão aumenta, a adutora vai querer jogar água para dentro do tanque e realmente joga. Só que o nível nesse tanque aqui, ó, não vai subir depressa porque o ar que entrou quando o nível baixou, entrou na válvula de retenção, através de grande diâmetro, entrou rapidamente. Mas quando o ar quer sair, a válvula de retenção não deixa. Então, o ar é expulso lentamente pela ventosinha da Saint-Gobain, né? Por essa ventosinha que a gente instala aqui. Então, vai bem devagarzinho, bem devagarzinho, bem devagarzinho e resolve o problema, né? Combate a pressão, a redução de carga e não deixa que o aumento de carga seja grande, porque o ar é expulso bem devagarzinho. Então, está aí o sentido duplo de fluxo, do tanque para a adutora e da adutora para o tanque. Está aí a válvula de retenção que só admite ar. Isso aí a gente calcula, esse diâmetro. Tá? E está aí a ventosinha que expulsa lentamente o ar. Esse colchão de ar aqui, ó, que fica, até me ajuda um pouquinho a combater o golpe, porque funciona como se fosse alguma coisinha de reservatório hidropneumático, né? Funciona como um mola, esse ar preso aqui. Mas quando a gente calcula um tanque alimentador bidirecional, a gente não leva em consideração o efeito de amortecimento desse ar preso aí, não. Então, tá aí como que ele atua, né? Imaginem essa adutora que no meio do caminho tem esse colo aqui, ó. A gente viu lá na última aula, na última, segunda aula, né? Que quando ocorre um golpe, acontece isso daqui. A linha de carga que estava lá em cima, ela vai fazendo aqui a barriga, né? Olha aqui. No começo ela começa pequenininha, mas depois ela vai avançando até que, de repente, ela atinge o lugar onde está instalado o tal ou o tab. A partir daqui, o tal ou o tab não vai deixar a pressão diminuir mais. Vai morrer aqui, ó, né? Vai morrer aqui. Mas essa tendência, que a gente até falou, recorta a cartolina, né? Ela vai continuar para jusante, ó. Vai continuar para jusante. Essa linha daqui é uma linha que, para ficar a favor da segurança, a gente faz ser paralela à linha de carga, à linha piezométrica. Ela vai avançando, avançando. Quando ela encontra o nível d'água aqui, daqui não passa. Então, o que vai acontecer? A carga mínima vai ficar aqui, aqui e aqui. Se não tivesse o tab, ela ia ser isso tudo aqui, ó. Né? Ora, o que deu para baixo, dá para cima. Então, tem essa linha aqui, né? E a gente rebate em relação à linha de carga efetiva e joga ela para cima aqui, ó. Então, isso aqui vai ser a envoltória das cargas transitórias mínimas. E aqui vai ser a envoltória das cargas transitórias máximas. Que coisa mais bacana, né? Isso aqui é o esqueminha do tal, em que eu tenho a válvula de retenção e a realimentação através de uma tubulaçãozinha. E aqui eu tenho o tab, que não tem nada disso. Tem uma ventosa e uma válvula de retenção para admitir ar. Ah, eu tinha feito até esses desenhos bonitinhos, mas não tem problema, eu passo eles assim mesmo, né? Isso aqui é o início do golpe, vale a linha piezométrica já alterada, pequenininha aqui, e aí ele avança e
fica desse tamanhão, atinge o tab, depois daqui não passa para montante do tab, e essa linha segue paralela à linha de carga, e dessa linha de tendência não passa, né? Então, eu fico com essa linha definida aqui como sendo a envoltória das cargas transitórias mínimas. E aqui ela já rebatida, né? A envoltória das cargas transitórias mínimas e a envoltória das cargas transitórias máximas. Muito bem. Então, aí, né? As linhas. O plano de carga efetiva, a partir do qual eu rebato a envoltória das cargas transitórias máximas. Olha aí o tal, né? Falei para vocês. De modo geral, a gente coloca duas. Aí teve uma discussão acadêmica muito grande a esse respeito, que o camarada falou, escuta, mas aí a gente pôs uma válvula de retenção. Imagine a situação em que a válvula de retenção agarra, né? Então a água começa a passar por ela e, de repente, quando a vazão atinge o valor máximo que ele poderia aguentar, aí ela fecha, pum, dá um golpe, né? Então, isso daí limitaria o diâmetro dessa linha. Seria o diâmetro que me desse uma vazão que, ao fechar, não causaria o rompimento da tubulação. E aí, uma vez definido esse diâmetro, aí a gente coloca N linhas em paralelo para poder combater o golpe. Mas aí o pessoal fala, não, chega aí, não, aí também não. Vamos colocar duas do diâmetro precisado, que tá bom. Né? Eu não conheço nenhum acidente da válvula de retenção ter arrebentado no final. É uma hipótese possível, né? Pode acontecer, mas eu nunca vi acontecer, não. Tá ali a boiazinha, e aí tá o tal com a válvula de tab, né? Com a válvula de retenção que só admite o ar. A ventosa que expulsa o ar lentamente, que a gente já comentou, né? E o primeiro tal tab que eu projetei na vida tinha essa forma aqui, ó. Está aqui a linha de recalque que eu queria projetar. Dele eu saí com uma linha, tinha uma válvula de bloqueio, uma base de apoio e a própria tubulação subindo. E aqui no final havia, então, a válvula de retenção que só admite ar e uma ventosa de pequeno calibre responsável pela expulsão do ar, né? Eu projetei isso aí para o interior do Nordeste, aí o pessoal começou a colocar uma curva para baixo aqui, porque a meninada descobriu que se pegasse um pedaço de bambu e forçasse a porta da válvula de retenção, ficava caindo água, né? E se ficar caindo água naquela terra seca desgraçada, vai formar um reguinho. Se no dia seguinte um camarada plantar um pé de alface na beirada, você nunca mais consegue fazer o menino tirar o bambu daqui, né? O cara ganha direito do uso da água, você está frito. Então, passou a se utilizar uma curva aqui para baixo. Mas aí já é problema social, não é problema hidráulico. Vamos em frente. Isso aqui foi uma variação que a gente colocou a ventosa de pequeno calibre abaixo da válvula de retenção, porque acontecia quando o tab funcionava, espirrava água. Desse jeito aqui, tem sempre ar acumulado nesse local, aí não espirra água. Aqui perto de Belo Horizonte tem um grande sistema que a gente calculou o golpe e verificou que sem dispositivo de proteção, a linha de carga ia ficar desse jeito aqui, as cargas transitórias mínimas. Na verdade, mentira, porque isso aqui dava muito mais de 10 metros de pressão negativa, não tem jeito, que atingiu o vácuo absoluto. Mas essa figura mostra que, potencialmente, grande parte da adutora estaria submetida a ocorrência de pressões negativas, eventualmente até de separação de coluna líquida, né? E lá em cima, o que aconteceria com as máximas? E aí, para resolver o problema, a gente colocou diversos tabs, foram tabs mesmo, instalou uma aqui, outra aqui, outra aqui, e com isso nós limitamos as pressões, as cargas transitórias mínimas nesses diversos pontos. Quando a gente reduz a carga transitória mínima, como a gente ia rebater, né, essa linha em relação à máxima, eu reduzo também as máximas. Bom, observem que se eu tivesse calculado através do computador, né, eu ia encontrar uma carga transitória. Se eu tivesse calculado no nosso método, eu ia chegar à conclusão que eu ia ficar com
920 para 1080, né? 80 metros, eu ia parar lá nos 1080. O cálculo computador chegou à conclusão que eu não ia passar de 1050. Quer dizer, o cálculo que a gente faz através desse métodozinho deixa a gente a favor da segurança, né? É sempre assim. O cálculo através desse método que a gente está vendo nos deixa a favor da segurança. Bem, esse é outro processo muito utilizado, né? Para combater golpe de aristo em adutoras de pequena extensão. Em adutoras de grande extensão não funciona, que é a instalação de um volante, né? O volante é enjoado porque ele está acrescentando um peso, né, no conjunto girante. Então, é bom a gente instalá-lo entre mancais, né? Teve um colega nosso que falou que conseguiu que o fabricante do motor incluísse o volante no próprio eixo dele. Bacana, né? Bacana, porque a gente instalar um negócio desse tem o problema do alinhamento, né? Isso daqui tem que estar muito bem alinhadinho, vocês sabem disso, porque não tem nada mais enjoado do que um conjunto motobomba desalinhado e esse negócio vibrando, blá, 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 isso não fica uma porcaria, né? Deus me livre. Aqui eu tenho que fazer a união do eixo da bomba, da bomba com o volante e a união do eixo do volante com o motor. Ao passo que se eu tivesse só conjunto motobomba, era uma união só. Aqui eu tinha que colocar duas, né? Tá aí o mancalzinho intermediário. Então, aí os mancais intermediários instalados. E vamos ver como é que a gente faz para determinar um volante, né? Eu parto dessa equaçãozinha que a gente já conhece, que o alfa 1 menos o alfa 2 é igual a KB delta T, que multiplica beta 1 mais beta 2. O KB, que é essa equação que a gente viu, a gente obteve, né? Que esses números aqui não são números mágicos, conforme a gente viu, né? O WR2 é o momento de inércia de todo mundo que está rodando, quer dizer, do rotor da bomba, do eixo, das luvas de acoplamento, do volante que eu vou colocar e do rotor do motor. Ele inclui todo mundo. E esse grafiquinho aqui a gente viu, né? O grafiquinho do Parmikian, que me dá... Esse é junto às mãos e tem no meio da linha também. Quando eu aumento o WR2, eu diminuo o KB. Se eu diminuir o KB, eu consigo diminuir a redução da carga. Então, consigo diminuir também o aumento de carga. Bem, essa equaçãozinha, força igual a massa vezes aceleração, que a gente escreve momento igual a inércia vezes a aceleração angular, né? Está aí a inérciazinha, que inclui rotor de bomba, eixo, luva de acoplamento e rotor do motor, conforme a gente já viu. Tem que incluir todo mundo. Portanto, quando eu coloco o volante, tem que considerar mais o volante também. Bem alinhadinho, tudo arrumadinho, né? Então, aí os mancais para não deixar desalinhar. Eventualmente, por causa do peso desse volante, pode ser que eu tenha que instalar capacitores de partida, né? Porque o motor vai começar a rodar muito devagarzinho. Então, os capacitores transferem mais lentamente a corrente para o motor. Então, aí as vibrações indesejáveis, porque houve um desalinhamento. E vamos resolver esse probleminha daqui, ó. Agora, a linha, como é que chama? O perfil da adutora deixou de ser aquele perfil gostoso que a gente tinha aqui, bacaninha, né? Com a forma côncava. E tem um morro no meio do caminho. E aconteceu que quando eu julguei aqui a curva, a envoltória das cargas transitórias mínimas, cortou o alto do morro. Né? Podia colocar um tal aí, né? Ou um tab também, para poder combater a redução de carga aí. Mas como essa adutora é curtinha, tem só 300 metros, vamos ver como é que a gente faz através de um volante para evitar que isso daqui aconteça. Qual será a inércia do conjunto girante que eu devo colocar? Bom, vamos considerar isso daí, ó, do jeito que está, para não cortar,
para não cortar, eu tinha que ter no máximo 25 metros de redução de carga aqui. A minha carga inicial é 60 metros, né? Portanto, o ΔH sobre H0 não poderia ser menor do que, poderia ser maior que 25, que é a carga máxima que pode baixar, sobre 60, que é a altura total. Ou seja, naquele nosso gráfico lá de trás, cadê o gráfico? Nesse gráfico aí, eu não vou poder ter uma redução de carga maior do que 42%. 42% é o máximo que eu posso ter. Então, o 2ρ é o 2ρ que a gente calculou no outro problema, na segunda aula, na última aula, e nós achamos 2,6. Colocar volante aqui não altera o 2ρ, porque o 2ρ é a U0 sobre GH0, só depende da velocidade da água na tubulação e da altura manométrica. Então, vamos colocar aqui, aí, o 2,6 é por aqui assim, porque aqui é 2, aqui é 4, né? Então, 2,6 está por aqui. Eu entro com 42% de redução de carga, chego à conclusão que o meu K2L sobre A tinha que ser 0,23. Então, vamos fazer as contas de trás para diante. Lembre que na última vez a gente, dado o K2L sobre A, a gente entrou na curva e achou a redução de carga. Aqui eu estou fazendo o contrário. A partir da redução de carga, eu entro na curva e acho o K2L sobre A. Então, fazendo as contas, com KB vai ser igual a 0,23 vezes a celeridade, 1.198, vezes 2 vezes a extensão, né, que é 300 metros. E chega à conclusão que o KB deve ser 0,459 segundos a menos 1. Ora, o KB é essa conta aqui, 446.826, que é H, sobre WR2, zeta N2. 459, então, é igual a, substitua a vazão por 10 litros por segundo, a altura por 60 metros, né? O rendimento 0,8 e a rotação 1.750, e acho que o WR2 devia ser 0,24 kgf vezes metro quadrado. Essa devia ser a inércia de todo o conjunto girante, né? Agora, como a gente viu, é a inércia de todo mundo, que é 0,24. A gente já sabia a inércia do conjunto motobomba, né? Esse conjunto motobomba aí, a inércia dele já tinha sido achada 0,11. Portanto, o volante tem que acrescentar 0,24 menos 0,11, ou seja, 0,13 kgf vezes metro quadrado. Olha aí que chique, né? Vamos então entrar com essa inércia aí. Conhecida essa inércia, eu limito o que acontece no meio da linha e vamos ver o que vai acontecer junto à bomba, né? Então, eu estava entrando com o gráfico a meio caminho da adutora, agora eu vou entrar com o gráfico junto à bomba. Quem que permanece? Permanece o 0,23 e o 2ρ, que é 2,6. Então, vamos lá. 0,23 até o 2,6, eu chego à conclusão que junto à bomba eu vou ter 70% de redução. 72% vezes os 60 metros, né? 2,6, 70%. 70% vezes os 60, 42 metros vai ser essa redução de carga que eu vou ter junto à bomba. Portanto, eu conheço a carga na boca de saída, conheço a carga a meio caminho e agora conheço a carga junto à bomba. Agora é só jogar para cima, né? Eu vou rebater isso em relação à linha de carga efetiva, né? Quanto que baixou aqui? Baixou 42 menos 5 metros que eu tenho daqui até aqui. Então, baixou 42 menos 5, 37 metros. Eu jogo 37 metros aqui, né? No meio da linha, tinha baixado 25 metros, mas daqui até aqui tem 2,5 metros. Então, eu vou pegar 25 metros menos 2,5 metros, 22,5 metros no meio da linha. Junto os pontos, olha aí a envoltória das cargas transitórias máximas. Bonitinha para a gente. Daí o que acontece quando eu coloco o volante. É facilzinho, né? Ô, gente, isso daí são exemplos típicos, né? Essa adutora podia estar cheia de murro, sobe murro, desce murro, sobe murro, desce murro, né? Na verdade, o chamado pulo do gato
A gente consegue, de tanto problema que a gente resolve, de repente a gente vê um caso e fala, ah, eu já resolvi um parecido e deu assim, né? Mas eu estou mostrando aqui para vocês os casos típicos, né? E esse aí é o hidropneumático. Bem-vindo, reservatório hidropneumático, que está começando a cair nas graças do pessoal que faz projeto, porque ele é realmente um sistema muito bacana para combater golpe, né? Na verdade, ele é o quê? Ele é um amortecedor de ar, né? É um tanque com ar comprimido e água. Quando dá uma pressão pequena, quando a pressão cai, o ar comprimido descomprime para a água entrar, né? E quando vem a elevação de pressão, a água entra e o ar comprimido fica mais comprimido ainda. Então, esse aqui fica oscilando, né? Antigamente, a gente tinha um problema, né? Era manter esse ar comprimido aí dentro. Ele, com o tempo, emulsiona com a água, né? E o volume dele, então, vai diminuindo. É preciso que a gente coloque um visor do lado de fora, depois nós vamos ver o visor aqui, que é para eu poder ficar de olho como é que está esse nível. E colocar também, de repente, uns sensores, né? Quando o ar comprimido fica perigosamente pouco, ele toca o sensor, né? Na verdade, ele liga o compressor. Mas se não ligar o compressor, ele dá um alarme. Ah, e você vai lá atrás. Idem para o nível máximo de água, idem para o nível mínimo de água. Ele bota sensor nos dois lugares, né? Hoje em dia tem, dependendo da pressão, né? Os hidropneumáticos podem vir com uma campânula, né? Que isolam a água do ar, então elimina esse problema de emulsão. Aí tem que tomar cuidado, porque se essa campânula arrebentar, o pessoal chama de bexiga, né? Se aquela bexiga arrebentar, adeus viola, né? Mas aqui a gente vê como é que funciona um hidropneumático através dessas figuras daí, ó, né? Aqui é o sistema em funcionamento normal. Está a linha piezométrica bonitinha, está aqui o hidropneumático com a pressão inicial P0 e volume V0, né? Aqui começou, né? O que acontece? Quando a bomba para, né? A redução de carga, isso a gente sabe traçar, né, gente? A redução de carga seria assim, né? Mas com o hidropneumático, ele consegue diminuir a carga junto à bomba e a meio caminho da adutora. Tem uns gráficos que a gente vai ver para determinar esses valores, né? Junto à bomba e a meio caminho da adutora. E essa linha vai em frente, vai seguindo, até que chega aqui, né? Até que chega aqui. Chegaria aqui, ó, se eu fosse prosseguindo com essa linha tracejada, ia dar essa redução de carga todinha aqui. E ela fica limitada para esse valor aqui. E quando dá a carga máxima, né? Que ela viria para cá, ó, na verdade ela vem só até aqui. Então, ele funciona muito bonitinho. Sentido de fluxo nos dois sentidos. Vantagem, né? Isso aqui é um dispositivo que fica lá junto às bombas. Junto às bombas tem lá o seu compressor, né? O camarada que está olhando a bomba está olhando o reservatório de ar comprimido. Eu já visitei sistema, gente, que tinha esse reservatório instalado e que o camarada funciona muito bem, e eu olhei lá no visor, só tinha água dentro do visor. Eu falei, nossa, mãe, então funciona muito bem, apesar do hidropneumático não estar funcionando. Mas essa desinformação, isso nem foi no Brasil, foi no país da América do Sul, não vou falar para vocês qual que foi, não. Mas essa desinformação tem sido superado. Hoje o pessoal anda muito mais esperto para tomar conta de elevatório, né? Então, desvantagens dele, de modo geral, às vezes respeita a falta de familiaridade com esse equipamento e não com sua natureza, né? O pessoal não conhece, fica preocupado. Pô, nós nunca usamos, esse aqui na companhia não tem isso aí. Não, vou botar esse negócio, não. Na indústria o pessoal acha ótimo. Nas companhias de saneamento agora que estão começando a aceitar esse bichinho aí. Aí tem esse visor, tá vendo, gente? Esse visor que nos permite verificar como é que está o nível d'água. E tem os sensores, né? Se o nível d'água subir demais, liga o compressor, né? Subir até aqui, liga o compressor. Se continuar subindo, é porque o compressor não ligou e dispara um alarme, né? E tem aqui, ó, se o nível d'água baixar, desliga o compressor, né? Se continuar baixando, é porque o compressor não desligou, aí dispara o alarme de novo.
Tá aí o visorzinho. Então, aí as cartas que nos permitem determinar o que é que acontece. Elas são muito parecidas com as cartas que a gente utilizou para poder determinar o golpe de Ariete nas elevatórias, né? Essas linhas cheias dizem respeito ao que acontece junto à bomba. E as linhas tracejadas dizem respeito ao que acontece a meio caminho da adutora. Então, aparece aqui para baixo a redução junto à adutora, e aqui em cima, junto à elevatória, né? A elevatória no meio do caminho, dependendo da curva que eu usar, e aqui tem um acréscimo. Tem que chamar atenção para o fato que aqui é um H0 asterisco. Esse H0 asterisco quer dizer, quando a gente calcula hidropneumáticos, a gente utiliza pressões absolutas, né? Então, não é só a altura manométrica, é a altura manométrica mais a pressão atmosférica. Quer dizer, se fosse ao nível do mar, se tem uma altura de 60 metros, eu tenho que pegar 60 metros, mais 10 metros correspondente à pressão atmosférica, aí eu acho H0, né? E de um acréscimo máximo, vai ser dado em termos de pressão absoluta, né? E aqui embaixo a diferença é que entra 2C0A, onde o C0 é a capacidade inicial de ar que tem dentro do reservatório. Isso aqui tem para diversos valores de K, né? Esse K aqui representa as perdas de carga que eu tenho no orifício, na interligação entre o reservatório hidropneumático e na adutora. A gente soma essas duas perdas de carga e obtém esse valor de C0, feito a gente vai ver aqui. Tá? Esses gráficos do Parmeican pressupõem que o hidropneumático está instalado perto da bomba. A válvula de retenção da bomba se fecha imediatamente quando ocorre a falha de bombeamento. No caso do computador, a gente pode considerar que não, né? Que a bomba ainda continua funcionando. Que deixa o cálculo. Então, isso aqui me deixa o cálculo a favor da segurança. Nem sempre, se a adutora for muito longa, a bomba fechar, parar de funcionar em mais ou menos tempo, não faz nem cosquinha, né? A relação pressão-volume para o ar comprimido no interior do reservatório é igual H asterisco vezes C elevado a meio igual a constante. Lembra aquela fórmula PV igual a constante? Né? É essa fórmula aqui. Só que PV igual a constante, o P é a carga, né? O V é a capacidade, né? E o PV igual a constante funciona em condições isométricas, né? E, se fossem condições adiabáticas, teria que elevar a 1,4, né? Seria PV elevado a 1,4 constante. No caso do reservatório hidropneumático, a gente considera que o tempo não é suficientemente grande para que as transformações sejam consideradas adiabáticas, nem suficientemente pequeno para ele ser considerado adiabático. Então, a gente não usa nem 1,4, usa 1,2. E a relação entre a perda de carga total, correspondente à mesma vazão para o interior e para o exterior do reservatório hidropneumático, é 2,5 para 1. Bem, isso daqui pode complicar em determinados casos, porque no caso do reservatório hidropneumático que a gente usa, normalmente é um diâmetro só. Esse 2,5 para 1, no caso do Parmeican, ele tem uma entrada própria, uma boca de entrada que aparece desenhado no livro dele. Para eu conseguir esse 2,5 para 1, nos casos obrigatórios, eu posso fazer o reservatório hidropneumático com duas tubulações de interligação. Uma para saída e outra para entrada. E determinar os diâmetros dele para que essa relação aconteça, né? E o K vezes H0 asterisco é a soma das perdas de carga hidráulicas na adutora e no estrangulamento da saída do reservatório hidropneumático. Quando uma vazão reversa é igual a Q0, está entrando no reservatório. Tá? Então, nesse caso em que a gente faz duas bocas de alimentação, né, eu considero que a água está vindo da adutora para o reservatório para chegar nesses gráficos daqui. Não é difícil, não. Só não dá tempo, porque estava 3 minutos para acabar, né? Então, eu fico aberto para dúvidas, né? Exatamente. Exatamente. Podem perguntar, por favor. Que pena, né? Que é muito rápido, né? É muito conteúdo, né, professor? E pouco tempo. Mas, com certeza, deu para termos um panorama total, né?
Bem, pelo menos no que diz respeito a volantes e como é que chama? Tanques alimentadores, eu acho que vocês vão... E válvulas, né? Eu acho que vocês vão sim, sair, inclusive, podendo calcular mesmo, né? perfeito. Então, nós temos algumas dúvidas aqui dos nossos participantes. O Pois Gui, ele pergunta o seguinte: o reservatório hidropneumático é um tal? Ah, se a gente poderia considerar como um tal, mais ou menos, né? Quer dizer, na verdade, ele é mais que um tal, porque o reservatório hidropneumático ele cede água, mas a pressão sobre o nível d'água continua sendo a pressão atmosférica, né? E, e o reservatório hidropneumático, na hora que vem a sobrecarga, é como se ele tivesse uma mola, né? Se a gente pudesse colocar uma mola em cima do nível d'água do tal, para ele poder ajudar também, aí seria perfeito, né? Mas, na verdade, o que acontece no tal é que ele combate bem a pressão negativa, né? A redução de carga, mas quando vem a sobrecarga, ele fecha a válvula de retenção e a tubulação que se vire, né? Já o hidropneumático, não. Ele deixa entrar água e aquele ar sendo comprimido, ele absorve parte da energia cinética e diminui o golpe. Perfeito. Temos uma outra pergunta, professor. O Nicolas Amaral, ele pergunta: este tanque alimentador bidirecional poderia ser feito com uma ventosa de tríplice função, sem a necessidade da válvula de retenção para a entrada de ar? Ah, não, porque a válvula de tríplice função vai admitir uma grande quantidade de ar e vai liberar da rede para o lado de fora uma grande quantidade de ar também. Então, o que é que aconteceria? Foi bom você ter perguntado isso, porque eu já vi fenômenos desses acontecerem, né? O ar está saindo em grande quantidade, de repente ele joga a bolinha da ventosa lá para cima e tum! É o golpe, né? Agora, você poderia colocar no lugar desse conjunto válvula de retenção ventosa uma ventosa de fechamento lento, né? A ventosa de fechamento lento, eu não gosto de usar muito em tubulações, não, porque ela admite ar na tubulação, né? E a norma brasileira até é específica no item, dizendo que durante todo o funcionamento da tuba, em qualquer condição, eu tenho que ter pelo menos 5 metros de coluna d'água em cima de todos os pontos, né? Mas eu faria um TAB, um tubo vertical, e lá em cima eu instalaria uma ventosa de fechamento lento, porque aí quando ela admitir o ar, quem vai baixar dentro do tubo é o nível d'água, né? O nível d'água baixa, eu calculo para que ele não entre na tubulação, não entre na adutora, né? E depois, na hora que o ar for expulso, começa a expulsar depressa e depois expulsa devagarzinho, né? E faz esse efeito aí do conjunto ventosa, válvula de retenção. Perfeito. Temos uma terceira pergunta, professor. A Márcia, ela pergunta: o THP é adequado para adutoras longas com diâmetros inferiores a 300 milímetros? Ou o TAB, ou o TAB continua sendo a melhor opção? É o teste hidrostático. Você que pode responder isso daí, ó, né? Então, mas ela pergunta vai, vamos ver se eu consigo responder. Ou então o TAB continua sendo uma boa opção para adutoras com diâmetros pequenos, inferiores a 300 milímetros. Eu uso muito o TAB, especialmente adutoras de pequeno diâmetro. Recentemente eu instalei uma aqui pertinho, numa cidade chamada Itabirito. O pessoal gostou tanto que me instalou mais 2. Adutoras pequenas, acho que a adutora maior que tinha lá era de 250 milímetros. Perfeito. Outra pergunta. O Aldo ele quer saber: para recalque de esgoto, podem ser usados os tanques pneumáticos, tal ou TAB, sem problemas? Ou eles precisam de algum cuidado a mais? Pois tem gente que usa assim. Eu já encontrei na literatura, né, dispositivos antigolpe desses tipos para recalque de esgoto. Mas eu, pessoalmente, não gosto muito de utilizar, não, exatamente porque esses dispositivos, eles
admitem a presença de esgoto parado dentro deles, né? Num TAB ou num TAL, né? Ou num hidropneumático, né? Eu já projetei hidropneumático para recalque de esgoto, era até um recalque acho que de 700 milímetros, e aí eu projetei, precisava de 2 tanques, eu projetei 3, de forma que, pelo menos uma vez por semana, um deles era completamente esvaziado e limpo, para poder garantir que aquele negócio lá não ia ficar cético, não ia ter corrosão nem nada. Então, sempre estava um deles em limpeza, né? Sempre um sendo limpo. Pode ser que seja o caso de usar, mas eu prefiro não usar, não. Às vezes eu prefiro até deixar o pau quebrar, deixa dar o golpe que der e vamos aguentar. Porque normalmente os recalques de esgoto não são altos nem são extensos, né? Mas esse caso específico havia uma altura manométrica respeitável e eram mais de 1 quilômetro, quase 2 quilômetros de tubulação. Aí o jeito foi recomendar o reservatório hidropneumático. Só retificando, professor, quando o THP, na verdade, ele é o tanque hidropneumático, tá? Ele queria saber essa relação. Tá. Tanque hidropneumático, porque eu chamo de RH, desculpa. Tá, sem problema. Eu já usei para diâmetro pequenininho também, porque tem reservatório pneumático do tamanho que você quiser hoje, né? Então, tem uns pequenininhos, tem uns de bolso, que tem membraninha dentro. Pode usar podem ser usados para qualquer tipo de diâmetro, né? Pode, não tem problema não. Perfeito. Temos mais uma pergunta da Flávia. Ela quer saber qual a diferença em utilizar o TAL e o TAB? Teoricamente não tem nenhuma diferença, né? Vamos dizer, o TAL é mais consagrado, né? Simplesmente isso. Agora, o TAB, quando eu usei, eu até falei, vou fazer aqui um tal de pobre, porque a gente tem pouco equipamento, vou ficar complicando muito a vida desse povo, não? E aí eu passei a utilizar o TAB mais em elevatóriazinhas de menos grau de sofisticação. Agora, do ponto de vista teórico, não tem diferença, não. Não tem, não. A diferença seria só econômica mesmo. Exatamente. O TAL, ele é um tanque não pressurizado, né? Tá. Então, pode ser um reservatório comum de construção. Eu, pessoalmente, já fiz TAL utilizando esses reservatórios aí, que a gente, tipo taça, né? Já o TAB, não. O TAB, aí você tem que ter uma tubulação de mais responsabilidade. Normalmente, eu uso um tubo Saint-Gobain para poder fazer o TAB, viu? Perfeito. O Marcos Jorge, ele quer saber o seguinte: qual seria o cálculo do volume do TAL ou do TAB? Aí não dá para a gente fazer aqui, até porque a aula já acabou. Mas existe uma maneira de se calcular assim, e eu poderia... Como é que eu vou passar isso para vocês? Eu dei uns cursos na Saneago, na Copasa, utilizando esse método aí, para poder fazer essa determinação. Putz, Billy. Inclusive... Se você quiser saber bonitinho, deixa eu fazer minha propaganda, né? Eu tenho uns cursos numa plataforma chamada bloomacademia.eadbox.com, onde tem o curso de golpe de ariete utilizando esse método e com exemplos resolvidos sobre como determinar o volume do TAL e do TAB. Inclusive com exemplo de como é que... Isso que não deu tempo da gente ver aqui, como é que a gente faz para escolher o reservatório hidropneumático, utilizando esses gráficos. Tem tudo lá mastigadinho e bonitinho. E é um tema também que nós podemos providenciar para uma nova apresentação do Pan Academia Digital, né, professor? Perfeitamente. Tá ótimo. Isso demanda tempo, tá? Não é... Com certeza. Vamos ver se a gente tem mais alguma pergunta. Não temos. O senhor pode passar, por favor? Tá bem. Agora eu devo aparecer novamente, não é isso?
Só passar o próximo slide lá, professor, por favor. Então, voltemos à apresentação. Aqui está. Exato. Ok. Então, terminando nossa apresentação hoje, eu quero agradecer em nome da Saint-Gobain todos os presentes, quero agradecer também o professor Marcos Viana, que se disponibilizou para esse ensinamento, para essa trilha de ensinamento, e dizer a todos que nós, da Saint-Gobain, temos disponíveis nossos catálogos dentro do nosso site. Vocês podem estar indo lá e fazendo download para ter conhecimento. Nós temos também softwares que possibilitam cálculos, né? Então, ficam sempre disponíveis. E todas as questões e dúvidas que vocês quiserem, e até mesmo o certificado desse curso, vocês podem estar entrando em contato conosco, que será fornecido para vocês, né? A Saint-Gobain, ela vai realizar uma pesquisa de satisfação, vai mandar um e-mail para vocês, a gente gostaria que vocês respondessem, porque é importante, até mesmo para nós estarmos providenciando novos assuntos de interesse comum, né? E sempre que possível e que necessário, se vocês acharem, podem estar em contato conosco, que nós temos uma equipe técnica que conta com a Renata Gomes, com o Tiago Leite, com a Letícia Gonçalves, o Daniel Pinto, o Gilberto Peron, eu, Daniel Calegaro, e o Cláudio Ares. Será sempre um prazer auxiliar todos vocês. Pode passar, professor, por favor. Faltou a Bárbara. Cadê a Bárbara? Não aparece o nome dela aí. Então, é assim, terminamos a nossa trilha do conhecimento sobre transientes hidráulicos e a gente espera que vocês compareçam no nosso próximo PAN Academia Digital. Pode passar, professor. Que será realizado agora no próximo dia 1º de abril, às 17 horas. Será com o palestrante Washington Cardoso e teremos como tema os serviços e soluções essenciais. Assim a gente encerra a nossa transmissão. Agradeço a todos e uma boa noite. Boa noite, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Espero que tenha sido de bom proveito aí para todo mundo, se Deus quiser, né? Perfeito. Okay. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, Daniel. Tchau, tchau, professor.